Olá, boa noite a todos e a todas. Eu sou Arielson Teixeira do Carmo, sou aluno do programa de pós-graduação em Sociologia na Universidade Federal de Pelotas. Estou aqui para apresentar um pouco do trabalho em coautoria com Ana Costa Bittigaray, que também é aluna do programa de pós-graduação em Sociologia na Universidade Federal de Pelotas, intitulado Envelheço na Cidade em Imagens, Diálogos sobre o Tempo e Envelhecimento em Nova Estelhas. Então, para começar a falar um pouco do nosso trabalho, esse trabalho ele tem como principal objetivo trazer uma análise ensaística acerca do tempo e do envelhecimento no pensamento do sociólogo alemão Norbert Elias, a partir de algumas fotografias realizadas com pessoas idosas no estado do Rio Grande do Sul, respectivamente nas cidades de Pelotas e Rio Grande. É importante também esclarecer que o Rio Grande do Sul, no Brasil, ele se encontra acima da média nacional no número de pessoas idosas. Então, esse também é um dado bastante interessante que fez com que a gente pudesse trazer essas reflexões. Então, como metodologia, a gente está utilizando fotografias. Essas fotografias elas foram realizadas entre os anos de 2017 e 2018 e utilizamos aí a fotografia porque, de acordo com autores como José de Souza Martins, Pierre Bourdieu, Roland Barthes e Roald Beck, as fotografias elas são capazes de expressar a realidade social. Então, as fotografias, enquanto esse instrumento de reflexão do social, enquanto um resgate da memória, do tempo e do espaço, e também a fotografia enquanto arte, enquanto linguagem, que é repleta de significados e que são capazes de expressar e de trazer essas reflexões sobre a sociedade. Então, esse é um dos motivos da gente estar utilizando as fotografias. Então, para que a nossa reflexão ela tenha um pouco mais de consistência, a gente está se valendo aí de duas principais obras do Norbert Elias, que é sobre o tempo e a solidão dos moribundos, seguido do envelhecer e morrer. Então, se a gente for pensar, o tempo e o envelhecimento foram temas bastante marcantes na obra do Norbert Elias. Sobre o envelhecimento, o Norbert Elias ele escreveu a obra A Solidão dos Moribundos enquanto ele passava e vivenciava a experiência da velhice. Então, quando a gente vai falar da velhice, a gente também aciona todos os símbolos que a velhice carrega. E dentro dos símbolos que a velhice carrega também tá inserido o tempo, que é onde o Norbert Elias também se preocupou em trazer o tempo enquanto uma construção social, né? Então, a gente tem aí o tempo, o envelhecimento e a fotografia, que, ao nosso ver, são três questões que estão interligadas, que primeiro porque se a gente for falar de fotografia, a gente está também falando de memória, a gente está falando de tempo, a gente está falando de símbolos. Então, esse é um dos motivos que faz com que a gente estabeleça esse diálogo para que a gente possa estar trazendo aí essas reflexões. Então, as fotografias que nós realizamos e que nós estamos analisando, elas demonstram idosos em diversas situações, né? Dentro dos espaços urbanos. Então, são aí idosos que eles ocupam esses espaços urbanos, eles transitam nesses espaços urbanos e eles usam esses espaços urbanos para realizar atividades diversas, seja para interagir, para trabalhar, ou seja para ocupar um banco de uma praça, por exemplo. Então, são esses idosos que estão transitando nesses espaços. Então, algumas das reflexões que a gente traz, que a gente pode estabelecer com o Norbert Elias e também pensar um pouco para além do Norbert Elias dentro dessas obras, primeiro é que as fotografias elas nos trazem essas reflexões de idosos que de alguma forma estão vivendo um processo muito solitário, de solidão, de abandono, que são questões que o Norbert Elias ele nos traz no livro A Solidão dos Moribundos. Então as fotografias elas captaram esses idosos também nesses momentos de solidão e de abandono. Muitos idosos
que as lentes da câmera capturaram são idosos que vivem nas ruas, que vivem em situação de rua, outros que precisam trabalhar como catadores de lixo recicláveis. Então, a gente tem todas essas questões, né, de abandono, de solidão, e que as fotografias elas demonstram. Porém, algumas outras fotografias elas demonstram questões muito pertinentes à nossa contemporaneidade, que é a questão de gênero e sexualidade. Então, em algum momento, as lentes da câmera captaram, por exemplo, a relação de afeto entre duas mulheres idosas, entre duas mulheres lésbicas idosas. Então, a gente tem aí essa reflexão muito importante sobre a questão de sexualidade, de gênero na velhice. Outras questões é a questão também de aspectos geracionais, que também é um tema do qual o Norbert Elias trata com bastante propriedade, quando ele afirma que os jovens eles não se veem velhos. Então a gente tem fotos que relatam essa interação desses aspectos geracionais, de ver três gerações que estão vivendo um tempo e que estão inseridas nesse tempo e que estão ocupando esses espaços. Então, o nosso trabalho ele traz essas reflexões, principalmente quando a gente está falando desse tempo, que a gente acredita que o tempo ele também está relacionado com a velhice e vice-versa, quando a velhice ela é um símbolo do tempo, né? Ela é uma própria construção do que seria o passar do tempo, o passar dos anos. Então, o passar, digamos, das horas, né, do tempo. Então, essas reflexões, a partir dessas fotografias, elas nos abrem possibilidades também da gente pensar o Norbert Elias para além simplesmente de pensar outros métodos, né, de trazer essa teoria do Norbert Elias, esse pensamento do Norbert Elias para pensar outros métodos, outras possibilidades, porque o próprio Norbert Elias era um sociólogo que era multifacetado e que sempre inovava nas suas análises e na forma como pensava. Então a gente traz aí essas fotografias como uma possibilidade desse diálogo entre essas duas obras. Então aqui fica meu muito obrigado, boa noite a todos e a todas.